Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os que vão assistir depois, ou boa noite, ou bom dia, sei lá que eles vão ver. Iniciamos a gravação da nossa aula. Na última aula, nós estudamos. Basicamente, nós só vimos o paradoxo de Bertrand, em que ele consiste. A ideia é muito simples, né? Num círculo unitário, nós temos um triângulo equilátero inscrito nele, então o lado desse triângulo é raiz de 3. E a pergunta é qual a probabilidade de uma corda desse círculo, escolhida ao acaso, ter comprimento maior do que o lado desse triângulo. Então, nós vimos alguns jeitos de resolver esse problema, alguns jeitos de construir essas cordas. E nós vimos que o resultado meio que depende de como a gente constrói as cordas, e todos os resultados estão corretos. Então, ele é dito um paradoxo, porque, na verdade, ele é um problema mal formulado, porque ele apresenta a frase escolhida ao acaso. A gente precisa especificar exatamente o que a gente quer dizer com escolhida ao acaso quando a gente estuda um problema de estatística. Assim, na maioria dos casos, esse tipo de problema não acontece, mas é bom a gente ficar ciente que em alguns casos nós temos esse tipo de problema de interpretação. Então, não é que a teoria é inconsistente, é que muitas vezes a pergunta é mal formulada. E eu tinha deixado um exercício para vocês, que era o problema de amostragem sem reposição. Num lote de N peças, existem M peças defeituosas. Uma amostra sem reposição de R dessas peças, com R menor do que N, é sorteada ao acaso e deseja-se descobrir a probabilidade de se obter K peças defeituosas nessa amostra, onde K é menor do que ou igual ao mínimo entre R e M. Não sei se já viram essa notação aqui, min RM significa que é o menor desses valores. Por exemplo, se R for 4 e M for 12, a gente pega 4. Se R for 500 e M for 3, a gente pega o 3. Então, assim, a gente tem um lote com N peças, eu até falei especificamente, por exemplo, um lote de leite, quando a gente vai no mercado. E certo lote existem M peças defeituosas. Aí a gente pega R peças dessa amostra, a gente pega R peças desse lote, como tem N peças no lote, R tem que ser menor do que N, e nós escolhemos essas peças ao acaso, e se pergunta qual a probabilidade de se obter K peças defeituosas nessa amostra, ou seja, nessas R peças escolhidas ao acaso, sabendo que no lote tem N peças e M dessas N peças são defeituosas, qual a probabilidade de se obter K peças defeituosas? Então, nota que o K ele tem que ser menor do que ou igual ao mínimo de RM. Por quê? O que é R? R é o número de peças na amostra. Então, se a gente está analisando apenas a amostra que tem R peças, não tem como a amostra ter mais do que R peças defeituosas. No máximo, vai ter R peças defeituosas. E note também que não tem como K ser maior do que M. M é o total das peças defeituosas no lote. Então, K não tem como ser maior do que o número de peças da amostra e não tem como ser maior do que o número de peças defeituosas totais. Número total de peças defeituosas. Então, por isso que K ele é menor do que ou igual ao mínimo de RM. Por que o mínimo? Porque ele não pode ser maior do que nenhum dos dois. Então, por exemplo, se R for maior do que M, ou seja, se o número de peças da amostra for maior do que o número de peças totais, o número de peças
número de peças defeituosas totais, o número de peças defeituosas na amostra tem que ser menor do que M. Por outro lado, se R é menor do que M, ou seja, se a gente escolhe uma amostra com menos peças do que existem peças defeituosas no lote, K vai ter que ser menor do que ou igual a R, porque não tem como ele ter mais peças do que na amostra. Não tem como ter mais peças defeituosas na amostra do que o número de peças totais na amostra. Então, esse é o motivo dessa restrição aqui. E ele é menor do que ou igual a, não simplesmente igual, porque K pode ser, ele não pode ser maior do que R ou do que M, mas ele pode ser menor do que ambos. Não tem nenhum problema. Sei lá, você pega uma amostra de 10 peças, onde o total de peças defeituosas é 8, e você quer saber qual a probabilidade de você ter 5 peças defeituosas na amostra. Então, esse K pode ser menor, ou no máximo igual ao mínimo entre R e M. Eu deixei isso como exercício para vocês. Como hoje acho que temos mais presentes, talvez nem todos tenham feito, não vou fazer com detalhes, eu vou fazer meio rapidinho esse aqui, aí quem fez, se tiver alguma dúvida, já vai tirando no decorrer, os outros acompanham, os que não fizeram acompanham a ideia. Então, assim, primeiro, que tem vários jeitos de resolver esse problema. O jeito mais simples que eu achei é o jeito que eu vou apresentar aqui para vocês, mas tem outros. Então, pode ser que vocês tenham feito de um outro jeito e tenham encontrado, vou achar aqui, a minha resposta foi essa daqui, mas lembrem-se que esses termos aqui de combinação, todos dependem de fatorial, de um monte de coisa, então, muitas coisas que podem se cancelar, podem ser reescritas de outro jeito, então vocês podem ter feito de outro jeito, chegado numa resposta que é aparentemente diferente, mas na hora que a gente explicita os resultados, pode dar a mesma coisa. Daí, se isso aconteceu, vocês me contam qual foi a resposta que vocês encontraram e a gente tenta ver se são equivalentes. Tá, então, primeiro, assim, nós temos 4 números aqui, né? N, M, R e K. N é o número total de peças do lote. N é o total de peças. M, o total de peças defeituosas dentro dessas N aqui. R é o número de peças que a gente escolhe aleatoriamente do lote, que constitui a nossa amostra. E K é o número de peças defeituosas na amostra. Dentro daquelas R que a gente escolheu ao acaso, K delas são defeituosas. Então, primeiro, o que é nosso espaço amostral? Se nosso espaço amostral, em princípio, a gente pode pensar, o nosso espaço amostral é N, porque a gente tem N peças. Mas, na verdade, é uma coisa um pouco mais complicada. Porque, assim, o nosso espaço amostral é basicamente o número de amostras que a gente pode fazer de um total de N com R peças. Esse é o nosso espaço amostral, porque você pode pensar isso como o conjunto de todas as amostras com R peças dentre as N. Tá claro isso? Tudo certo. Maravilha. Se desse para diminuir o chat aqui do lado, mas não. Tá. Então, como que a gente faz isso? Tá, nós temos que escolher R peças aleatoriamente dentre N. Então, qual que é o número de jeitos de se fazer isso? Essa escolha, ela independe da ordem, né? Você não tem necessariamente a primeira peça tem que ser de tal jeito ou ser colocada em tal lugar, assim. Você vai pegar e
pegar R peças e pôr dentro de um saco, digamos assim, que tanto faz a ordem que você sorteou elas. Então, o que nós temos é uma combinação de N objetos, que são os objetos do lote, tomados R a R. R, que é o número de elementos da amostra. Então, a gente pega N objetos e sorteia R de maneira que a ordem não importa. Então, isso é uma combinação de N objetos tomados R a R. Ou seja, esse número aqui, N, R, é a combinação de N objetos tomados R a R. Esse é o número de elementos do espaço amostral. Então, assim, o espaço amostral são todas as amostras possíveis, com R elementos do lote de N, e o número de elementos do espaço amostral é essa combinação de N peças tomadas R a R. Tá. Então, essa é a primeira parte. Né? Agora, a parte... Essa aqui é só encontrar o número de elementos do espaço amostral. Agora, para a gente encontrar a probabilidade da gente ter K peças defeituosas na nossa amostra de R elementos, a gente pode prosseguir da seguinte forma. A gente pode entender o problema como um problema de duas etapas. A primeira é a seguinte. Ela vai ser a distribuição das peças defeituosas e a segunda, a distribuição das peças não defeituosas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós sorteamos lá R peças para construir uma amostra e nós temos que pensar, tá, dessas R peças, algumas vão ser defeituosas, algumas vão ser não defeituosas. Então, a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Qual a forma de organizar um certo número de peças defeituosas na nossa amostra e o que sobra são peças não defeituosas, qual o número de jeitos de organizar essas peças não defeituosas? Então, o número de alternativas e distribuições de peças defeituosas na amostra é uma combinação de M objetos tomados K a K. Por que M objetos tomados K a K? Porque assim, ó, nós temos o nosso lote com N elementos, estamos pegando R elementos aleatoriamente, e existe uma certa chance, uma certa probabilidade, que é justamente o que a gente está buscando, de a gente ter um número de peças defeituosas na nossa amostra. Mais especificamente, K peças defeituosas na amostra. Significa que a gente está pegando dos R elementos que a gente está pegando, das R peças que a gente está pegando, K são defeituosas. Então, é como se a gente tivesse separado, a gente não sabe isso porque está tudo misturado lá no lote, mas como se a gente tivesse separado assim, a gente tivesse separado todas as peças defeituosas do lote, todas as peças não defeituosas do lote, e a gente pegou do total R peças de maneira aleatória. Dessas R peças, a gente pegou K peças do conjunto que são peças defeituosas. Deixa eu ver se tem um jeito de eu ilustrar isso. Ele querido Paint. Não está aparecendo as formas. Ah, aqui. Isso aqui é a nossa... Deixa eu escrever. Por fora aqui. Nosso lote. Nosso lote. E a gente vai traçar uma linha aqui. Por que não traçou a linha? Agora sim. Ficou muito bom.
Então, o nosso lote está dividido em um conjunto de peças defeituosas e peças não defeituosas. A gente não sabe quais peças são defeituosas e quais são não defeituosas. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma amostra daí, sete indicando que a gente pegou peças do lote, e aqui a gente vai construir a nossa amostra. Nossa amostra pode conter peças defeituosas e peças não defeituosas. Então a gente também vai dividir ela num pedaço aqui. Não precisa ser a mesma de mim, até fazer daqui para lá. Então, aqui na amostra também teremos certa quantidade de peças defeituosas, certa quantidade de peças não defeituosas. Assim, a gente não sabe aqui no lote quais são as peças defeituosas e quais são as não defeituosas. A gente pega R peças daqui. A gente é cego em relação a qual que é defeituosa e qual que é não defeituosa. A gente constrói a nossa amostra, mas daí lá na amostra, algumas serão defeituosas, algumas serão não defeituosas, em princípio. Pode acontecer a tua amostra não ter nenhuma peça defeituosa, pode ser que tenha todas as peças defeituosas. No geral, vai ter algumas defeituosas, outras não defeituosas. A gente pode entender a construção dessa amostra como sendo o seguinte: embora a gente não esteja vendo isso, a gente pode entender que a gente pegou, na hora que a gente sorteou aqui as peças da amostra, lembrando que essa separação existe, mas que a gente não conhece, está tudo misturado, tudo no mesmo saco lá, a gente pode entender que na hora que a gente sorteou as peças, a gente sorteou K peças dessa parte aqui, desse subconjunto que são as peças defeituosas no lote, e o restante dessas peças não defeituosas. Então, quantas peças defeituosas tem no lote? Tem M peças defeituosas. Então, se a gente pegou K peças daqui, o jeito da gente construir isso aqui é uma combinação de M, K, K. Tá claro isso? Tá sim. Então, tá bom. Essa é uma etapa do processo. A outra é, aqui das R peças da amostra, é o que sobra, né? Então, K peças são defeituosas, o restante, que é R menos K, são não defeituosas, e elas são escolhidas deste pedaço aqui, que são as peças não defeituosas. O lote tem N peças de November, N. O número de peças defeituosas total no lote é M, Mike. M peças defeituosas. Então, o número de peças não defeituosas no lote é N menos M. N, que é o total, menos M defeituosas. E aqui o número de peças não defeituosas na amostra, a amostra no total tem R peças, o número de peças defeituosas é K, então o número de peças não defeituosas é R menos K. Então, dito isso, nós vemos que o número total de jeitos da gente tomar K peças defeituosas do total de M peças defeituosas, ou seja, fazer essa primeira escolha aqui de peças defeituosas, é combinação de M, K, K. E daí a outra etapa do processo, que é pegar as peças não defeituosas,
é o que sobra daqui tomado com o número que sobra daqui. O que sobra daqui é n menos m e aqui é r menos k. Então, outra etapa do processo é uma combinação de n menos m peças não defeituosas do lote tomados a r menos k, que é o número de peças não defeituosas na amostra. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, que é aquele que diz o seguinte, a versão mais simples, se você tem um processo que é feito em 2 etapas e existem A jeitos de fazer a primeira etapa e B jeitos de fazer a segunda etapa, o número de modos, o número de jeitos total de fazer esse processo todo é A vezes B. Então, é só a multiplicação do número de jeitos de fazer cada etapa do processo. Então, se a gente entende que a construção dessa amostra é um processo de 2 etapas, um deles com combinação de M peças defeituosas do lote, tomadas KK, que é o número de peças defeituosas na amostra, e o outro N menos M, peças não defeituosas no lote, tomadas R menos K, que é o número de peças não defeituosas no lote, a gente tem, que pelo princípio fundamental da contagem, o número de alternativas, o número de jeitos de se fazer essa construção é combinação de R tomado KK, que multiplica a combinação de N menos M tomado a R menos K, a R menos K. Tá. Então, esse aqui é o número de jeitos da gente ter K peças defeituosas na nossa amostra de tamanho R. Pela definição clássica de probabilidade, a probabilidade de se obter isso, K peças defeituosas numa amostra de tamanho R, num lote de tamanho R, de um lote de tamanho N, eu estou ainda com M peças defeituosas, é a razão deste número por este número, que é o número de elementos do espaço amostral. Então, é isso aqui. Combinação de M peças defeituosas do lote tomadas KK, que é o número de peças defeituosas na amostra, que multiplica combinação de N menos M, que é o número de peças não defeituosas no lote, tomados R menos K a R menos K, que é o número de peças não defeituosas na amostra, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é N, o número de elementos do lote, dividido, tomados R a R, que é o número de elementos da amostra. É muito difícil falar isso aqui por extenso, mas essa é a resposta. É um jeito de escrever a resposta. Se a gente explicitar cada um desses termos, tem como reescrever isso aqui de outro jeito. Perguntas, dúvidas? Encontraram outra resposta? Querem comentar alguma coisa? Eu fiz até um pedaço, depois não saiu mais nada. É assim mesmo, Diogo. Assim, problemas de contagem são difíceis, né? Mas agora você viu o procedimento apenas tinha ido até a parte do espaço amostral, daí não sabia como prosseguir, mas agora pegou a ideia. Beleza. Isso que eu ia perguntar, né? Você tinha ido, então, até esse pedaço, e agora, para construir o outro, realmente é difícil, né? Esse é um dos primeiros exemplos que a gente está vendo, a gente não está acostumado a fazer isso.
Mas, assim, muitos problemas de probabilidade são resolvidos com o princípio fundamental da contagem. O difícil, muitas vezes, é entender processos que não parecem processos em 2, 3, 4 etapas, como processos de várias etapas. Porque, assim, você está escolhendo peças lá. E você não sabe, em princípio, qual que é defeituosa, qual que não é. A grande dificuldade é entender isso como um processo de 2 etapas, né? Que é como se dividisse lá o teu... Na verdade, você... Assim, às cegas está fazendo isso, né? Você está separando o teu lote, nesse caso aí, um conjunto de peças defeituosas e outro não defeituosas, e está escolhendo aleatoriamente peças aí. Que você pode entender como você escolhe um certo número de peças defeituosas e outro número de peças não defeituosas. Essa visão diferente que é o mais difícil, principalmente no começo do estudo de estatística. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Podemos ir para o próximo. Vamos para o próximo, então. O próximo é muito legal. Assim, esse de peças é meio chato. É um problema clássico, mas eu acho meio pai. Agora, esse aqui é muito legal. O problema da eleição de Rameau, associado com o princípio da reflexão. O problema é o seguinte: suponhamos que 2 candidatos disputem uma eleição e que não haja empate. Desejamos calcular a probabilidade de o candidato que receba mais votos estar sempre à frente na contagem durante a apuração. Tá, então, é um problema muito legal, principalmente para quem gosta muito de política e eleição e tudo mais. Pensa assim, por exemplo, eleições do executivo, que vão para segundo turno, por exemplo, só tem 2 candidatos, e suponhamos que um ganhe, que é o que quase sempre acontece, né? Raramente acontece empate. Um ganha. A pergunta é, tá, dado que um deles ganhou, a gente sabe qual ganhou, inclusive um candidato ganhou, qual que é a probabilidade dele estar sempre à frente durante a apuração? Tá, por que isso é importante? Meio que não é, né? Porque o que importa é o final só, né? Pode ser que o que perdeu estivesse à frente em quase toda a apuração, mas no finalzinho perde. Mas é justamente isso, né? Quando você está acompanhando a apuração, você está lá, tá, o candidato que eu votei, digamos, eu quero que ele ganhe, votei nele, e ele está na frente da contagem dos votos. Está... Você fica pensando, o que isso quer dizer? Eu posso ficar tranquilo? Ah, tá, ele está na frente, então a probabilidade dele ganhar é alta, é baixa, ou meio que não tem nada a ver? O que significa isso? Então, a gente vai estudar esse tipo de problema agora. Então, é isso. Tem 2 candidatos, um deles vence a eleição, a gente quer saber qual a probabilidade do que venceu durante a apuração, enquanto estão contando os votos das urnas, qual a probabilidade dele permanecer sempre à frente. Vamos supor que a probabilidade seja, sei lá, 97% dele, do que ganhou, está sempre à frente, digamos. Então, assim, se o candidato que eu votei durante a apuração, antes de sair o resultado final, está à frente, eu fico bem sossegado. Agora, se for, sei lá, 12%, daí eu fico até preocupado. Se for 50%, não quer dizer nada. Pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Esse tipo de coisa a gente vai analisar agora. Então, mais uma vez, 2 candidatos estão disputando uma eleição, não existe empate, ou seja, um deles vence, o outro necessariamente perde. E desejamos calcular a probabilidade que o candidato que receba mais votos tenha estado sempre à frente na contagem durante a apuração. Antes de sair o resultado final, vão abrindo as urnas lá, você vai contabilizando os votos. Então vamos lá para a resolução do programa. Muito legal esse programa. Vamos chamar os candidatos de 1
e 2. Vamos evitar nomes aqui, né? Para não termos discussões acaloradas. Né? Candidato 1, candidato 2. E que o candidato 1 recebeu A votos e o candidato 2 recebeu B votos. No total, depois de terminada a apuração. Sem perda de generalidade, vamos assumir que A é maior do que B. O que significa isso, sem perda de generalidade? Nós sabemos que, assim, um candidato ganhou mais votos que o outro. Tanto faz qual deles ganhou mais votos que o outro. Tanto faz se se o candidato 1 ganhou ou se o candidato 2 ganhou. Para o argumento aqui, o interessa é que um deles ganhou. Então, assumir que o candidato 1 ganhou é equivalente a assumir que o candidato 2 ganhou. Você só vai trocar aqui, sei lá, isso aqui por menor do que B, e o argumento é o mesmo. Então, assim, isso para a gente não ter que resolver o problema duas vezes, né? Porque é exatamente o mesmo problema. Né? Tipo, primeiro a gente analisa o caso que o candidato 1 ganhou e depois o caso em que o candidato 2 ganhou. A única coisa que muda vai ser esse sinal aqui, todo o argumento é o mesmo. Então, beleza, a gente assume que o candidato 1 ganhou e se o na situação que o candidato 2 ganhou, é análoga. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos construir aqui um plano cartesiano com os votos do candidato 1 nos eixos das abscissas e os votos do candidato 2 no das ordenadas. Vamos fazer isso. Tá aqui. Eu vou pôr uma reta aqui. Igual a x. Então, isso aqui. De verde. Tá. Por que eu pus essa reta aqui? Tá. No eixo das abscissas, é o candidato 1, das ordenadas, o candidato 2. Então, aqui, eixo x. Não sei se consigo mudar o nome. Rótulo. Candidato 1. O candidato 2. Maravilha. Candidato 1, candidato 2. Então, por que eu tracei essa reta aqui? Porque, assim, meio que tanto faz qual seja o número de votos que o candidato A recebeu, ou que o candidato B recebeu, contanto que A seja maior do que B. Se A fosse igual a B, seria sobre essa reta aqui. A reta y igual a x. Se tivesse dado empate, seria sobre essa reta. Mas como o candidato 1 ganhou, o resultado final ele tem que estar abaixo dessa reta aqui, né? Digamos aqui. Isso aqui do ponto AB. Quando A é igual a B, se A fosse igual a B, estaria sobre essa reta. Como A é maior do que B, dado um B fixo, o A tem que estar deslocado para a direita, ou seja, tem que estar abaixo da diagonal aqui. Tá claro isso? Tranquilo. Tá. Agora vem a parte legal. O que a gente vai analisar aqui? Tá. Primeiro, imagine que durante a apuração, o que está acontecendo? Durante a apuração, a gente vai ter assim, começa lá, tá, o primeiro voto para o candidato 2, aí o segundo voto para o candidato 1 vem para cá, mais, sei lá, 3 votos em sequência para o candidato 2, depois mais 1 para o candidato 1, mais 2 para o candidato 2, depois tem que vir aqui, aqui, aqui e aqui. De alguma forma tem que acabar em AB. Isso aqui é pode pensar assim, com uma trajetória. Tá? Vou apagar tudo isso aí. Isso aqui é vamos chamar de trajetória possível até chegar no AB.
Tirei o ponto AB sem querer. Outra trajetória seria o seguinte. Seria, por exemplo, começa aqui, 3 votos para o candidato 1, 2 votos para o 2, depois 1 para o candidato 1, depois mais 3 votos para o 2. E assim vai. Qualquer coisa que eu desenhe aqui tem que acabar no AB. Isso aqui é uma outra trajetória, uma outra apuração possível. Uma coisa que não pode acontecer... Vou apagar tudo aqui de novo. Um tipo de trajetória que não pode acontecer é a seguinte. Começa aqui. Começa aqui com um certo número de votos para o candidato 2, depois alguns votos para o candidato 1, depois uns votos para o candidato 2, e isso aqui vir para cá. Isso aqui não pode acontecer, porque isso significaria que o candidato 1 perdeu um voto. O que não faz sentido, né? Na apuração só existe um número crescente de votos. Da mesma forma, você não poderia ter, digamos, isso aqui, negócio de descer. A trajetória é descer. Nem ir para a esquerda, nem descer, porque descer significa que o candidato 2 perdeu um voto. Tá claro isso? Tá. Então, o que é nosso espaço amostral nesse caso? Vou apagar isso aqui. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as trajetórias que satisfazem a condição de nunca voltar para trás, que começam na origem, aqui 0, 0, vão de 1 em 1 e chegam até o ponto AB. Ou seja, qualquer coisa entre esta e essa. Essa aqui são dois extremos, né? Em que essa de baixo aqui, deixa eu colocar de cores diferentes para não misturar. Essa de baixo aqui, o candidato 1 recebe todos os votos primeiro, que ele vai receber. Depois o candidato 2 recebe todos os votos que ele vai receber. E essa outra aqui é o contrário, né? O candidato 2 recebe todos os votos que ele vai receber primeiro, e depois o candidato 1 recebe todos os votos que ele vai receber primeiro. Todas as outras trajetórias aqui, que satisfazem aquela condição de nunca voltar, que conectam aqui 0, 0. Vou destacar o ponto 0, 0. Aqui, o ponto 0, 0, que é a origem, até o ponto AB, são elementos do nosso espaço amostral. Então, deixa eu voltar aqui para aquela primeira trajetória que eu desenhei aqui. Coloco os pontos também. Na verdade, não precisa dos pontos, né? Só da trajetória mesmo.
Então, aqui está um exemplo de uma trajetória. Começa 0, 0, termina em AB. Agora, o que nós estamos interessados? Nós sabemos que o candidato 1 ganhou as eleições. Sabemos isso, porque um deles ganhou. Aqui a gente assumiu que foi o candidato 1, sem perder generalidade. Então, por isso que o ponto AB não está sobre a diagonal. Nós estamos interessados no quê? Na probabilidade de que o candidato que receba mais votos estar sempre à frente na contagem durante a apuração. Ou seja, nós estamos interessados no número de trajetórias no qual esse candidato que venceu, o candidato 1, sempre esteve à frente do candidato 2. Então, por exemplo, nessa trajetória aqui, isso não acontece. Por quê? Porque já começa com voto para o candidato 2. O candidato 2 começa ganhando um voto, depois empata, depois o candidato 2 ganha mais votos. Ou seja, toda essa parte que está acima da diagonal não pode acontecer, para a gente ter uma trajetória favorável. Então, uma trajetória favorável seria a seguinte. Vou apagar tudo isso aqui de novo. Um exemplo de uma... Assim, a testemunha favorável àquela que a gente está interessado, né? Que o candidato 1 se manteve sempre à frente. Então, um exemplo de uma trajetória favorável é uma coisa assim. Assim, vamos admitir que dê até para empatar, mas que o candidato nunca perdeu. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma trajetória favorável. Né? O candidato 2 nunca esteve à frente do candidato 1, dado que o candidato 1 ganhou. Tá? Então, basicamente, a gente tem que contar isso. A gente vai ter que contar quantas trajetórias desse tipo tem e quantas trajetórias no total tem. Assim, a ideia é simples, o difícil é contar isso. Parece bem difícil contar. Mas, assim, a ideia é simples. Tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa para a gente fazer é calcular o número total de trajetórias. Não apenas as favoráveis. Total. Então, vamos chamar de N o número total de trajetórias. Todas as possíveis, que conectam a origem até o ponto AB. Vamos chamar isso de N. Como o candidato A, o candidato 1, pela nossa hipótese, recebeu A votos e o candidato 2 recebeu B votos, o número total de votos, admitindo que não existem votos nulos, brancos e tudo mais, que alguém votou em alguém, por simplicidade, é A mais B. Né? N é igual a A mais B. E A desses são do candidato 1. Então, o número total de trajetórias, que começam no 0, 0 e terminam em AB, é o número total de votos, que é A mais B, tomados a AA. É uma combinação do número total de votos, A mais B, tomados a AA. Tá? Porque para contagem de número total, não importa a ordem de que as coisas aconteceram. Só interessa que começou aqui na origem e terminou aqui. Então, esse aqui é o número total de trajetórias. Só que pode pensar assim, tá, beleza, o número total de votos de fato é o número total de votos, não. Eu chamei N, eu falei errado para vocês. N não é o número total de votos, é o número total de trajetórias. Eu falei errado para vocês. O número total de trajetórias, não de votos. O de votos é A mais B, como eu tinha dito, mas eu tinha dito para vocês que o número eu falei aqui, eu falei errado.
N eu estou chamando de número total de trajetórias, não de votos. O número total de votos é A mais B, porque o candidato 1 recebeu A votos, o candidato B recebeu B votos. Então, o número total de trajetórias é esse aqui mesmo, que é A mais B, que é o total de votos, tomados a A. São todos jeitos do candidato 1 receber A votos de um total de A mais B. Só que você pode dizer, ah, tá, mas e por que eu não posso pensar de outra forma? Posso pensar justamente o contrário, né? Que eu tenho A mais B votos no total e que o candidato 2 recebeu B votos. Se isso acontecesse, esse número de trajetória seria essa aqui, combinação de A mais B votos tomados B a B, não A a A. Qual desses dois que está certo? A mais B tomados A a A ou A mais B tomados B a B? Bom, acontece que esse número é o mesmo, tá? Isso aqui é um lema para nossa demonstração. Combinação de A mais B objetos tomados a A é igual a combinação de A mais B objetos tomados B a B. Como a gente mostra isso? A gente vai para a definição de combinação. Essa quantidade aqui, A mais B tomados a A, é A mais B fatorial, divididos por A fatorial, que multiplica o número que está aqui em cima, A mais B, menos esse número daqui, A fatorial. Então, fica A mais B menos A fatorial. Mas A mais B menos A é a mesma coisa que B. Então, fica A mais B fatorial divididos pelo produto de A fatorial com B fatorial. Se a gente calcular a combinação de A mais B objetos tomados B a B, é, por definição, A mais B fatorial divididos por B fatorial, que multiplica o número que está aqui em cima menos o número que está aqui embaixo fatorial. Ou seja, A mais B menos B fatorial. A mais B menos B fatorial. Mas A mais B menos B é a mesma coisa que A. Então, isso aqui fica A mais B fatorial divididos por B fatorial, que multiplica A fatorial. Tá? Então, tanto faz a gente pensar que nós temos... Pensar que isso aqui é uma combinação do total de votos, sendo que o candidato 1 recebeu A votos, ou total de votos, sendo que o candidato 2 recebeu B votos. Dá na mesma. Tudo bem? Tá. Agora, o número de trajetórias favoráveis, ou seja, o número de trajetórias com o candidato 1 liderando a apuração, nós vamos denotar por N1. N1, então, é o número que a gente está interessado. As trajetórias desfavoráveis, nós vamos repartir esse conjunto em 2. Dependendo de qual candidato recebe o primeiro voto. Eu já explico por que isso aí. Acho que eu vou explicar já o motivo. Tá? Então, ó, as trajetórias favoráveis, que são uma como essa daqui, elas assim, são difíceis de caracterizá-las. Né? A gente só sabe que, bom, não é muito difícil caracterizar, é difícil contar elas, né? Mas é difícil caracterizar. Caracterizar é fácil, é só aquelas que nunca passam da diagonal aqui. As outras, as que são desfavoráveis, cliquei sem querer, as que passam da diagonal, a gente vai dividir em 2 conjuntos. Deixa eu apagar essa trajetória aqui para mostrar para vocês por que a gente vai separar em 2 conjuntos. Tá, nós temos 2 tipos de trajetórias desfavoráveis. Uma, que o primeiro voto é do candidato 1. Desculpa, uma que o primeiro voto é do candidato 2 e outra que o primeiro voto é do candidato 1. Por que essa separação?
Porque essa aqui, que o primeiro voto é para o candidato 2, uma trajetória desse tipo, não interessa o que aconteça daqui para frente, ela é sempre desfavorável. Pode ser que daqui, ó, venha para cá direto, desfavorável. Tá? Porque já tem o primeiro voto acima da diagonal. Pode ser que aconteça isso daqui, ó. Aqui, 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 desfavorável. Tipo, não interessa o que aconteça, o primeiro voto foi do candidato 2, então já o candidato 2 saiu na frente, já não é o tipo de trajetória que a gente está interessado. Então, essas são mais fáceis da gente trabalhar. Todas as que começam com voto para o candidato 2 são desfavoráveis. Agora, nem todas as que começam com voto para o candidato 1 são favoráveis, nem todas são desfavoráveis. Por exemplo, essa daqui, que vem aqui, volta aqui, sei lá, mais alguns votos aqui, 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 é uma trajetória favorável. Ela começou com voto para o candidato 1. Só que esta trajetória aqui começa com voto para o candidato 1, é uma trajetória desfavorável. Por quê? Porque ela passa da diagonal um lugar. Se passar uma vez a diagonal, já é desfavorável. Então, é muito mais fácil contar as trajetórias desfavoráveis que começam com voto para o candidato 2 do que qualquer outra. Contar as que começam com o candidato 1, assim, ela pode ser favorável ou desfavorável, vai depender do resto. Mas as desfavoráveis que começam com voto para o candidato 2 são fáceis de contar. Quer dizer, são fáceis de contar. Todas elas são desfavoráveis. Então, por isso que a gente faz essa distinção. Tem as trajetórias favoráveis e as desfavoráveis. Só que as desfavoráveis se dividem em dois grupos, em dois subconjuntos. Conjunto de trajetórias, cujo primeiro voto é do candidato 2, todas as trajetórias são desfavoráveis. Agora, as que começam com voto para o candidato 1, daí já dá mais trabalho de contar. Tudo bem? Agora, o número total de trajetórias vai ser o quê? Eu vou denotar, eu não falei para você como é que eu denotei. Tá. As trajetórias favoráveis, eu falei, eu vou denotar por N1, é November 1, e as desfavoráveis eu vou chamar de M, de Mike, M. Eu uso o alfabeto fonético da OTAN para falar, só para vocês saberem. Tá. Então, M é desfavorável. E daí eu vou chamar M1 ou M2, dependendo de para quem é o primeiro voto. Porque, como a gente acabou de ver, as trajetórias desfavoráveis tem aquelas que o primeiro voto é para o candidato 1 e aquelas que o primeiro voto é para o candidato 2. As favoráveis, todas elas começam com voto para o candidato 1. Só que nem todas que começam com o candidato 1 são favoráveis. As desfavoráveis têm de dois tipos. A M1, que é aquelas que começam com voto para o candidato 1, e daí é difícil de contar, porque começar para o candidato 1 não significa nada, e tem as M2, que é aquelas que começam com voto para o candidato 2, e, portanto, são automaticamente desfavoráveis. Então, o número total de trajetórias é dado pelo número de trajetórias favoráveis, a N1, aquelas que o candidato que ganha as eleições nunca fica atrás, somada com o número de trajetórias desfavoráveis, cujo primeiro voto é do candidato 1, somado com o número de trajetórias desfavoráveis, cujo primeiro voto é do candidato 2. Então, assim, N a gente consegue calcular, né? A gente calculou aqui em cima.
N é essa quantidade aqui. O mais difícil da gente calcular aqui é o que a gente está interessado, que é o N1, que é o número de trajetórias favoráveis. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai isolar, vai resolver essa equação aqui para N1. Então, a gente vai escrever N1 como sendo N, o número total de trajetórias, menos o número de trajetórias desfavoráveis. Lembrando que o número de trajetórias desfavoráveis a gente está dividindo em dois. M1 e M2, aquelas... M1 é o número de trajetórias desfavoráveis que começam com voto para o candidato 1, M2 o número de trajetórias desfavoráveis que começam com voto para o candidato 2. Então, pela definição clássica de probabilidade, a probabilidade do candidato 1, assim, estar sempre à frente, na verdade, é nunca estar atrás. As coisas nunca podem empatar durante a contagem. Nunca. Você deveria ter anunciado assim. Eu estou resolvendo assim, pelo menos. Vou mudar anunciado. Nunca estar atrás. Porque nunca estar atrás significa que pode empatar, que é o jeito que eu estou fazendo aqui. Pode empatar durante a contagem, durante a apuração. Tá? Então, a probabilidade do candidato 1 nunca estar atrás durante a apuração, chamando essa probabilidade de P1, é dado por N1 dividido por N. N1 é o número de trajetórias favoráveis, aquelas nas quais o candidato 1 nunca está atrás, e N é o número total de trajetórias. N1, a gente usa essa expressão aqui, escreve como N, número total de trajetórias, menos o número total de trajetórias desfavoráveis. Então, coloca ali, aparece N no numerador, N no denominador, vira 1 menos isso aqui. Isso aqui é número total de trajetórias desfavoráveis dividido pelo número total de trajetórias. Tudo bem até aqui? Então tá. Agora vamos começar a parte mais legal desse exemplo. Tá. Como a gente viu, aqui está a explicação, né? Eu escrevi a explicação de por que dividi M1 e M2. Porque todas as trajetórias que começam com o voto para o candidato 2 são automaticamente trajetórias desfavoráveis. E é meio que fácil calcular esse M2, o número de trajetórias desfavoráveis. É só a gente pensar o seguinte, tá? O que é uma trajetória desfavorável do tipo 2? É uma que não é desse jeito aqui, essa que começou com voto para o candidato 1. Uma desfavorável do tipo 2 é aquela que começa com voto para o candidato 1. Tá, depois eu vou fazer de 1 em 1 aqui. Só para a gente ver. Então é assim. Agora tem que acabar aqui. Muito bem, mas agora eu coloquei um monte de pontos aqui. Tirar os pontos. Vou deixar só o primeiro ponto. Opa. Acho que não precisava ter feito de 1 em 1 até o final. Mas enfim. Agora sabendo que começou, né? Qual que é esse aqui? Aqui. Então, é este daqui. Isso. Muito bem. Este ponto aqui. Opa, cliquei errado, não é esse aqui. Quero esse daqui.
esse daqui. Ó, esse ponto em azul aqui, destacado, ele é o ponto 01. Eu sei que toda trajetória que passa pelo ponto 01 é uma trajetória desfavorável. Então, o que eu preciso fazer? A gente já conseguiu contar, né, quantas trajetórias existem do 00 até o AB. Como eu sei que todas que passam pelo 10 são desfavoráveis, basta eu contar todas as trajetórias que vão do ponto 01 até o AB para eu saber quantas trajetórias desfavoráveis do tipo 2 eu tenho. Consigo fazer isso porque eu consegui do 00. Se eu consigo calcular todas as trajetórias do 00 até a B, eu consigo calcular todas as trajetórias do 01 até o AB. É a mesma conta, só muda os números. Ok? Então, como que eu faço isso? Tá. Eu considero que foi dado o primeiro voto para o candidato 2, e daí eu tenho... Qual que é o total de votos que eu tenho? O total de votos é A mais B. Mas se um voto já foi lançado, o que sobram é A mais B menos 1, porque esse voto já foi do candidato 2. Então, o número total de votos é A mais B menos 1. E eu sei que o número de votos do candidato 1 continua o mesmo, é A. Então, eu posso pensar que o número de trajetórias que começam aqui em 01 e terminam em AB é o número de combinações de A mais B menos 1 votos tomados a A. Que é isso daqui. Eu poderia também pensar que é o número de combinações de A mais B menos 1 votos tomados B menos 1 a B menos 1. Por que não mais B a B? Porque o primeiro voto já foi do candidato 2. Então ele já tem um voto. Os que sobram, como ele vai ganhar no total B votos, e ele já ganhou um, o que sobram são B menos 1. Então também essa conta aqui dá o mesmo resultado. Combinação de A mais B menos 1 tomados a A é a mesma coisa que combinação de A mais B menos 1 tomados B menos 1 a B menos 1. Então, esse é o número de trajetórias do tipo 2. Tipo 2 é aquelas trajetórias desfavoráveis que começam com um voto para o candidato 2. Beleza? Então, tá. Então vamos ver lá. O que a gente precisa? A gente precisa. O 1 a gente conhece o número. Esse número N a gente já calculou. O M2 a gente já calculou. Falta só o M1. O que é o M1? É o número de trajetórias desfavoráveis que começam com um voto para o candidato 1. Deixa eu apagar essa aqui, essa trajetória toda aqui. Então, é o número de trajetórias. Começa assim. 0, 1. Sei lá, fazer uma. Não preciso fazer tão como eu fiz antes. Aqui, aqui. Mas é uma trajetória desfavorável. Então, em algum momento vai ser um pouquinho diferente. Peraí. Isso aqui é uma trajetória desfavorável do tipo 1. Uma trajetória assim. Algum momento, ela vai ter que cruzar a diagonal aqui. Porque é uma trajetória desfavorável. Então, uma trajetória desse jeito. E assim, contar assim, manualmente uma trajetória desse tipo é muito difícil. Se eu tirar os pontos ali. Esse aqui eu deixo, porque esse aqui é o ponto 10, que é o ponto que caracteriza
esse tipo de trajetória desfavorável, passando pelo ponto 1, 0. É muito difícil contar isso aqui. Porque no outro caso era fácil, porque toda trajetória que passava pelo ponto 0, 1 era desfavorável. Aqui não, aqui pode ser favorável, desfavorável, depender do resto, então é bem difícil contar. Só que a gente pode usar um truque, que recebe o nome de princípio, porque é um truque muito bom. Todo truque bom recebe o nome de princípio. Ó, vou marcar um ponto aqui. Na verdade, sim, vou dividir, vou apagar esse segmento aqui. Eu vou deletar. Eu vou pôr assim, por um outro segmento aqui. Aqui até aqui, daqui até aqui. Tirar esses pontos, esse daqui, esse daqui. Ó, a gente sabe que essa trajetória passa pelo ponto 1, 0 e em algum momento ela tem que cruzar a diagonal aqui. Vamos chamar, assim, ela pode cruzar várias vezes, inclusive, ó, que ela cruza de novo e tal. Na verdade, ela tem que cruzar mais de uma vez aqui. Mas ela pode cruzar várias vezes aqui. Vamos chamar a primeira vez que ela cruza mais ponto de XX. XX. Quando ela cruza uma vez. Vou mudar a cor da trajetória. Ó, essa é a parte mais legal da resolução do exercício, tá? Eu vou deixar assim, vou deixar laranja só a parte que ela ainda não cruzou. É a mesma trajetória, vem aqui, só mudei de cor até ela cruzar a reta, e o ponto que ela cruza eu chamando de XX. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, eu posso refletir essa trajetória, essa parte em laranja aqui, para a parte de cima aqui da diagonal. Eu obtenho o seguinte. Aqui até aqui, daqui até o 3, depois aqui, aqui, aqui. Este ponto aqui é o nosso ponto 0, 1. Vou mudar a cor dessa trajetória aqui de cima também, vou mudar para sei lá, roxo. Tá. Bom, inicialmente não existia essa parte roxa aqui, tinha essa parte laranja aqui, ela começava para cá, porque ela passava pelo ponto 1, 0, mas ela necessariamente cruza a diagonal, porque ela é uma trajetória desfavorável. Aí o que eu fiz? Eu peguei a primeira vez que ela cruzou essa diagonal e refleti aqui em torno da diagonal. Agora, ó, esqueçam a parte em laranja. Tirando aqui a parte laranja. Eu quero ver, eu acho. O que a gente tem? A gente ficou com uma trajetória desfavorável que passa pelo ponto 0, 1. Certo? Então, ó, toda trajetória desfavorável do tipo 1 vai ter que cruzar a reta y igual a x em algum ponto. A gente vai refletir essa parte antes de cruzar aqui, ou seja, de 0, 0 até xx, a gente vai refletir na diagonal.
E dali para frente, não interessa qual caminho faça essa trajetória que começou aqui no 1,0, que é a parte que está em cinza aqui, das duas, vai existir uma trajetória desfavorável do tipo 2, porque passou pelo ponto 0,1, que vai ser igual a ela. Por quê? Porque todas as trajetórias que passam pelo ponto 0,1 são do tipo 2. Então, assim, não interessa o que aconteça aqui com a trajetória que é do tipo 1, que passou pelo ponto 1,0, ela cruza o x em algum momento, e daí a gente reflete essa parte que vai ter uma correspondente do tipo 2. E essa aqui a gente já contou. Então, basicamente, o que a gente tem até agora é o seguinte: não interessa o que aconteça aqui, em algum momento, essa trajetória aqui vai ter que cruzar a diagonal. Por causa disso, existe uma trajetória refletida a ela na diagonal, que ela é a refletida dela até cruzar a diagonal uma vez, e depois continua igual ela até chegar no AB. Significa que a toda trajetória do tipo 1 corresponde uma trajetória do tipo 2. Tá? Então, a gente sabe que o número de trajetórias do tipo 1, o número de trajetórias desfavoráveis do tipo 1, é menor do que ou igual ao número de trajetórias do tipo 2. Porque a cada trajetória do tipo 1 corresponde uma do tipo 2. Claro até aqui? Tudo certo. Maravilha. A gente pode fazer o problema ao contrário. Vamos supor que a gente tenha voltando nas trajetórias do tipo 2, a gente tem uma trajetória que vai passar pelo ponto 1, 0 e tal, e em algum momento ela vai ter que cruzar o eixo, a diagonal aqui. Toda a trajetória desfavorável do tipo 2 cruza a diagonal. Por quê? Porque ela começa com voto para o candidato 2, mas o candidato 1 ganhou. Então vai ter que cruzar essa diagonal em algum momento. Então o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente vai seguindo essa trajetória do tipo 2 até o momento que ela toca, nem precisa cruzar, que ela encosta aqui na diagonal. Uma vez. A gente chama esse ponto de XX. A gente reflete essa parte da trajetória aqui para baixo. E a gente vê que existe uma trajetória desfavorável do tipo 1 associada a essa trajetória desfavorável do tipo 2. Significa que o número de trajetórias desfavoráveis do tipo 2 é menor do que ou igual ao número de trajetórias do tipo 1. Então a gente tem o seguinte: até agora, a gente tem que, pelo primeiro argumento, o número de trajetórias desfavoráveis do tipo 1 é menor do que ou igual ao número de trajetórias do tipo 2. Pelo segundo argumento, o número de trajetórias do tipo 2 é menor do que ou igual ao número de trajetórias do tipo 1. Então, nós temos dois números, M1 é menor do que ou igual a M2 e M2 é menor do que ou igual a M1. A única solução disso aqui é M1 igual a M2. Então, o número de trajetórias do tipo desfavorável do tipo 2 é igual ao número de trajetórias do tipo 1. E o número de trajetórias desfavoráveis do tipo 1 era difícil de calcular. Do tipo 2, não. Vocês podem ver isso também como uma objeção. A toda trajetória desfavorável do tipo 1, existe uma e somente uma trajetória desfavorável do tipo 2 e vice-versa. Então, o número de elementos é o mesmo. Quando existe uma objeção entre dois conjuntos, significa que o número de elementos desses conjuntos é o mesmo. Então, a gente resolveu o nosso problema mais difícil, que era calcular o número de trajetórias desfavoráveis do tipo 1,
do tipo 1 era difícil porque ela começava com um voto para o candidato 1, e dali podia cruzar ou não a diagonal, mas a gente viu que o número de trajetórias desse tipo é igual ao número de trajetórias desfavoráveis com o primeiro voto para o candidato 1 é igual ao número de trajetórias desfavoráveis com o primeiro voto para o candidato 2, que é fácil de calcular. E com isso a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a probabilidade que a gente quer, que é a probabilidade do candidato 1 nunca ficará atrás, do candidato que vence, nunca ficará atrás na contagem durante a apuração. A gente tinha chegado nessa expressão aqui, 1 menos M1 mais M2 divididos por N. Então fica 1 menos 2 M2. M2 a gente viu que é combinação de A mais B menos 1 votos tomados a A, e N, que é o número total de trajetórias, é A mais B votos tomados a A. A gente usa as definições dessas combinações aí, faz um monte de conta. Isso aqui eu deixo o exercício para vocês. Não vou fazer em detalhes isso aqui. A gente chega que a probabilidade é isso aqui. Some tudo os fatorial no meio do caminho ali e fica A menos B dividido por A mais B. Então, esta aqui é a probabilidade de... Essa aqui vale para A maior que B, né? O candidato que ganhou obteve A votos, o que perdeu obteve B votos. A probabilidade do candidato que ganhou nunca estar atrás durante a apuração dos votos é A menos B divididos por A mais B. Esse princípio aqui é chamado princípio da reflexão. Reflexão justamente por refletir as trajetórias. Muito legal, né? Dúvidas? Não sei se o Diogo tentou falar, mas eu só escutei tipo um código Morse, assim. Não sei se os demais ouviram. Ah, espere aí. KKKKK. Ok. Deixa eu arrumar aqui. Fique à vontade. Dá pra ouvir agora? Agora sim. Deixa eu só aumentar o volume aqui para eu ouvir um pouco melhor. Pode falar. Então, ali você fez contando as trajetórias, mas teria como, às vezes, mexer com a área que as possíveis trajetórias, igual... Poderia voltar ali no desenho ali para ficar mais fácil de explicar. Ok? Isso. Por exemplo, que as trajetórias, que é onde o candidato 1 teria sempre à frente, seria tipo essa área ali embaixo da parte verde, até ali o ponto AB. Daí não teria como considerar em si essa área como o subconjunto e o espaço amostral como área total, que seria o retângulo? Talvez, né? Vamos ver, tá. Até aqui, que é o ponto BB, a área... É que a área ela é picotada, né? Ela não é exatamente a área do quadrado aqui, porque as favoráveis, elas sempre vão em zigue-zague aqui, né? Porque não tem como... os votos são discretos. Então, teria que... Mas não, assim, não é difícil contar quantos votos dá isso. E depois mais essa área aqui. Essa área que é fácil calcular, que ela é A menos B vezes B. A área total é A vezes B, né? Vamos ver. Então, área total, AB. Área favorável
favorável, eu tenho até o b quadrado, só que em zigue-zague, né? Como é que eu conto isso? Ela é aproximadamente b quadrado, mas não exatamente, né? Porque tem que diminuir as áreas desses triângulos aqui. É b quadrado menos... Ah, só contar quantos triângulos tem, né? Tem b triângulos. De altura 1 e base 1. Então, área favorável é b quadrado menos b vezes a área de cada triângulo, que é 1 quadrado dividido por 2. Então, é b sobre 2, mais a área do retângulo que sobrou, que é a menos b vezes b. Vamos ver quanto que dá isso. Assim, se não der, eu vou ter que pensar por que não dá certo. Parece que tinha que dar, né? O b quadrado vai cancelar aqui em cima, né? Vai cancelava aqui, na verdade. Já. Então, isso aqui é a menos b sobre... Não, ab menos b sobre 2. Menos b sobre 2a. Vai dar um resultado diferente, né? Não errei conta aqui fazendo rapidinho. É 2a menos b divididos por 2. Parece que essas contas que dão mesmo de cima quando A é igual a B, né? Daí aqui fica A mais B. Fica mais... Não dá. Assim, eu vou conferir essas contas que eu fiz agora aqui. Eu não vejo por que não daria. Pode ser que eu tenha feito alguma conta errada aqui, na hora de calcular a área. Aqui, isso aqui é A menos B, a altura é B. Aqui é B quadrado menos... Ah, não é B quadrado. Eu errei as contas mesmo. A área aqui é do triângulo só, né? Então é B quadrado sobre 2 aqui. Porque na hora que eu calculei B quadrado, eu considerei essa área aqui. Deixa eu pôr daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, desse quadrado. Na verdade, eu tenho que considerar este retângulo aqui, depois subtrair as áreas desses retângulos aqui, desses triângulos aqui, perdão. Ficou meio torto. Então é base b quadrado sobre 2 menos b triângulozinhos desses. Isso aí. Então, vamos ver. Vai ser b quadrado
mais AB menos B quadrado. Então, B quadrado sobre 2 menos B quadrado é menos B quadrado sobre 2 menos AB menos B quadrado. Esse aqui que é o numerador. É tudo negativo? Ah, não, esse aqui é positivo. Não, não, não é B quadrado, é menos B sobre 2. Estou ruim de conta aqui. AB menos B sobre 2 menos isso. AB não dá a mesma coisa, né? Eu esperava que desse a mesma coisa. Então, assim, eu vou rever as contas, para que eu tenha errado mais coisas ali no meio das contas também, mas eu pensarei a respeito. Assim, eu esperaria que desse a mesma coisa, eu não tinha pensado nesse jeito de resolver. Aparentemente dá a mesma coisa, eu tenho que só pensar se a área realmente está medindo a probabilidade que a gente quer. Se tiver, tem que dar a mesma coisa. Se não tiver, a gente tem que entender por quê. Mas eu pensarei a respeito. Beleza, Diogo? Beleza. Mais alguém? Alguma questão? Então, é isso. Até quinta-feira. Tudo bom para vocês. Até.